Bom, tá gravando. Agora vai ser a parte da eletroquímica. Mas para isso a gente precisa aprender um conceito que é chamado número de oxidação, tá? Então, o número de oxidação, tá? O que é o número de oxidação? É o número de elétrons que o átomo pode ganhar ou perder, tá? Numa reação, tá? E esse número a gente chama de NOx, tá? Que é o número de oxidação, Number of Oxidation, tá? Então, existem algumas regras para o NOx, tá? E para que serve o NOx? O NOx serve para você poder balancear equações químicas, né? E muitas reações químicas são, na verdade, reações chamadas de oxidação ou reações de redução. O que é uma reação de oxidação? Reação de oxidação quando um átomo perde elétrons, ele fica positivo, mais positivo. E uma reação de redução é quando ele ganha elétrons, ou seja, ele fica mais negativo, tá? Quando você tem uma reação, um átomo não se oxida sozinho nem se reduz sozinho. Ele precisa de um amigo que faça isso para ele, que ajude ele. Então, quando um determinado átomo se oxida, é porque alguém foi reduzido, tá? Alguém oxidou ele, e esse cara que oxidou ele foi reduzido. E ao mesmo tempo que esse cara foi reduzido, né, alguém reduziu ele, que foi o cara que foi oxidado. Então esse cara é o oxidante, e o cara que, né, é o cara que oxida. Porra, me embolei. Deixa eu ver, vamos lá. Você tem um cara aqui, ó. Esse cara aqui vai se oxidar. Precisa ganhar elétrons, né? Perder elétrons. Então ele precisa ganhar de elétrons de alguém que vai perder esses elétrons, tá? E eu acho que tá uma sombra. Vamos fazer isso aqui. Vou sentar aqui nessa cadeira e vamos conversar sobre eletroquímica. Caralho, cadeira vagabunda. Aí. Agora tá melhor, tá mais iluminado, cabelo zoado. Mas enfim, pô, que desconfortável. O que eu tava falando? Ah, sim. Então, o cara vai perder elétrons, certo? Perdeu elétrons. O que ele fez? Ele perdeu elétrons, ele oxidou-se. Se oxidou. Então, se ele perdeu elétrons, esses elétrons foram para alguém, que foi por outro cara, que é chamado oxidante. Só que como esse cara recebeu o elétron do rapaz lá, ele se reduziu, né? Isso foi uma redução. E quem que reduziu ele? Foi o cara que deu os elétrons para ele, que foi o cara lá, o que perdeu os elétrons. Então esse cara que perdeu os elétrons, na verdade ele é o redutor, tá? Então isso fica nessa putaria, tá? Ah, você me oxida e eu te reduzo, tal, pá, é uma sacanagem do caralho. Pois é. Porra, cara. Então, você tem esse tal de número de oxidação. E cada átomo, né, tem um número de oxidação. Só que tem uns que tem um número de oxidação variável, tá? Geralmente os metais alcalinos ou alcalino-terrosos, eles têm um número de oxidação fixo. Os metais alcalinos têm um número de oxidação 1, que eles ficam só com o maisinho, uma cruz, né? Podem perder um elétron. Os alcalinos terrosos podem perder 2, então é mais 2. O número de NOx dele é mais 2. O hidrogênio só pode ser 1, tá? Só pode ser mais 1, tá? Isso tem a ver com a distribuição eletrônica dos caras, né? Com relação a toda aquela parte atomística que a gente viu, tal, quanto que ele vai aceitar para ficar estável. Então eles ficam nesse redox, né? Redução e oxidação.
O que mais a gente pode ver? Vai ser mais fácil, olha, não cansa. Tá? Então, o que temos... Para que é isso aí? Boa parte das reações são feitas nesse negócio de oxidação e redução. A combustão, que é uma reação em que você taca fogo nas coisas, né? Por exemplo, ou seja, é a reação do oxigênio com mais alguém, né? É a reação do oxigênio com mais alguém. E nisso, então o oxigênio vai oxidar e o outro cara vai reduzir, entendeu? Tá? Vai oxidar e vai reduzir. Por exemplo, a criação da ferrugem, né? A criação da ferrugem é uma reação entre o oxigênio do ar, o ferro e a água, né? Formando o hidróxido de ferro, que é o óxido de ferro, que é aquele cara que você vê no ferro lá, né? Enferrujado. Bom, deixa eu ver aqui. Aqui dá azul. Pois é. Agora, o que você tem que ver? Existem fenômenos, algumas reações que envolvem eletricidade, tá? Você viu que os átomos ficam, nas reações de oxidação e redução, eles ficam trocando elétrons, né? Só que você pode pegar esses elétrons que eles trocam e, em vez de jogar para o outro átomo, por exemplo, o oxidante, né, o cara que perdeu os elétrons, em vez de reduzir um outro lá, você pode dar uma desviada nesses elétrons, tá? Para um outro lado, né? Usar a energia disso aí, né? E para você criar eletricidade. Que é aí que surgiu o grande feito do Alessandro Volta. Ou seja, sabe quem é Alessandro Volta? Você não sabe quem é Alessandro Volta? O Alessandro Volta é um italiano que inventou a pilha, tá? Por que pilha? Ele empilhou vários metais e soluções salinas e gerou uma energia elétrica. Ele disse: mas que beleza, temos energia elétrica, tá? Que bosta. Então ele pegou e utilizou esse fato, né? Ele se ligou, porra, se tá uma troca de elétrons ali, eu vou pegar esse elétron aqui emprestado, vou colocar num fio elétrico, usar essa energia química que tem, né, lá na pilha, né, usar essa energia química em forma de energia elétrica. E depois vou pegar esse elétron, faço ele dar uma volta por onde eu quero e depois reduzo lá quem precisa ser reduzido, né? Ou seja, ele pegou, né, algo que já teoricamente já ia acontecer e ele utilizou isso para produzir energia. Então você vê que a pilha, por exemplo, a bateria dessa câmera que eu estou usando aqui, ela se baseia em reações químicas, né? A bateria dos automóveis são reações químicas entre o chumbo e um ácido, e todas essas outras coisas que vocês já sabem, né, sobre pilhas e baterias. Outra coisa que ele fez, que os caras estudaram, foi que dá para decompor substâncias aplicando uma corrente elétrica nelas e produzir outras, né, a partir disso, que é a famosa eletrólise. A eletrólise ela pode ser de dois tipos, tá? A eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. Qual que é a diferença? Veja, toda vez que você pega um sal ou um ácido forte, algo que tem uma grande facilidade de se dissociar em meio aquoso, em água, num solvente, o que acontece? Ele se decompõe em íons, tá? Ok? Se decompõe em íons. Só que, por exemplo, o sal de cozinha, o cloreto de sódio, se você não misturar ele na água, ele não vai se dissociar em íons, ele vai ficar lá na estrutura cristalina dele. Então o que os caras fazem? Eles pegam e derretem o sal, derretem a substância que você quer fazer a eletrólise, né? Obviamente tem que ser algo iônico, né? E nisso eles aplicam uma corrente elétrica lá. E o que acontece? Essa corrente elétrica vai fornecer elétrons e num dos polos positivo, tá? No polo positivo vai uns íons para lá
e para o negativo vai outros íons, né? Ou seja, o eletrodo positivo, quando você colocar uma eletricidade em algum lugar, você tem que colocar um eletrodo, né? Ou seja, um contato elétrico, por onde vai passar corrente. Então vai ter um positivo e um negativo. Nos negativos, no positivo, no positivo vai ser atraído os cátions. O que são os cátions? Os cátions são os caras que vão ser os caras positivos, entendeu? São os positivos. Então, aqui, ó, esse aqui é o eletrodo negativo, tá? Se ele é negativo, vai atrair quem? Os cátions, né? No outro lado, né, você tem um outro eletrodo, um eletrodo negativo, que vai atrair os caras positivos, né? Então, quando você atrai, que são os ânions, desculpa, o eletrodo positivo atrai as cargas negativas, que são os ânions, e o eletrodo negativo atrai as cargas positivas, que são os cátions. Quando os cátions vão lá para aquele cara, a gente chama de cátodo, e para onde vão os ânions vai ser o anodo, tá? É isso aí, vamos continuar no outro vídeo.